Oi, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos tratar de dois institutos extremamente importantes para o direito civil, ok? Vamos falar dos institutos da prescrição e da decadência, que são dois institutos extremamente importantes para que nós possamos compreender, tá, o que esses institutos dizem. Afinal de contas, nada na lei existe por acaso. Ela tem, sim, o seu objetivo a alcançar. Então, nesse caso, quando nós estamos falando aqui de prescrição e decadência, tá, é importante que nós possamos entender que estamos falando aqui de tempo, né? O direito de exigir e exercer o seu direito em tempo razoável, em prazo razoável, para que você tenha muita atenção e que não passe despercebido realmente o período que você poderia, né, se manifestar perante os autos dentro de um processo e você, infelizmente, deixou esse tempo passar. Então, nós sabemos que o direito, né, ele não protege a quem dorme. Significa dizer que, nesse sentido, nós precisamos estarmos sempre ligados ao que a própria lei determina, para não sermos prejudicados e sermos, de certa forma, pegos de surpresa, né? Na verdade, gente, é importante destacar também que a ordem jurídica, tá? O ordenamento jurídico, ele fixa prazos que considera adequados, dentro dos quais o titular do direito deve exercer sob pena de ficar impedido de fazer ou mesmo de perdê-lo definitivamente. Não é o nosso caso. Nós estamos aqui para aprendermos um pouco mais sobre a prescrição e a decadência, sabendo que não vamos jamais vacilar em relação ao nosso direito, tá? E aí é como o texto diz, sob pena de ficar impedido de fazê-lo ou até mesmo de perdê-lo definitivamente, ou seja, vai chegar um momento dado que esse prazo vai extinguir e que você pode espernear do jeito que for, não tem o que fazer, entende? Por isso que nós precisamos ficar atentos em relação a esses dois institutos, que são dois institutos extremamente importantes, são dois institutos que são cobrados nas provas da OAB, em concurso público, tá? Justamente porque ele trata de algo muito especial dentro da nossa área, né? A nossa área jurídica, ela trabalha muito com prazos. E esses prazos, nós, quanto operadores do direito, precisamos estarmos sempre atentos a eles, tá? E aí, o que é uma prescrição? A prescrição, na verdade, é a perda do exercício do direito. Perda, entende? Do direito, né? E a decadência é a perda do direito. Eles são muito parecidos, vocês têm que ter muito cuidado quando forem fazer essa análise dentro do código, que nós encontramos o artigo 189 e seguintes, onde nós temos artigos específicos que vão falar da prescrição e artigos específicos 2, necessariamente, que vão falar de decadência. É importante, inclusive, salientar que esses estudos sobre esses institutos especiais, vocês precisam ler acompanhado de uma doutrina, tá? Por quê? Porque o entendimento, a sua cognição, ela se amplia ainda mais. Porque somente o código, tá? Ele não mostra para você, ele não traz todas as informações necessárias que cada artigo especificamente vai mostrar, beleza? Entretanto, vale salientar que são prazos variáveis de acordo com os termos e as circunstâncias. Professor, então quer dizer que todos são iguais? Não, são variados de acordo com os termos e as circunstâncias. Isso significa dizer que esses dois institutos surgiram, tá, em prol de uma segurança jurídica e de uma paz pública. Porque, na verdade, nós vamos questionar diante do Poder Judiciário, né, perante o Poder Judiciário, determinados direitos que você acredita tê-los, tá? Então, essa paz pública existe através do ordenamento para equilibrar, né? Trazer uma ordem, uma segurança jurídica para as partes, tanto para o autor como para o réu, tá? É importante também frisar o seguinte, que a prescrição, e aí nós vamos falar aqui do conceito dela, tá? A prescrição é a perda da pretensão da reparação do direito violado por inércia do titular do direito no prazo legal. Nasce com a exigibilidade, deriva da lei, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz e todos os prazos são em anos. Vamos lá. É a perda da pretensão da reparação do direito violado. Então, você tinha um direito e esse direito foi violado. Entende?
Eu trouxe aqui, gente, um exemplo para mostrar para vocês, né, necessariamente, de uma prescrição. Vamos lá, um direito violado por inércia do titular. Por exemplo, eu fui demitida, né, de uma empresa e necessariamente eu tinha direitos adquiridos. Eu trabalhei, vamos lá, 10 anos numa empresa, tá? Um caso hipotético para vocês entenderem o Instituto da Prescrição. E necessariamente o que foi que aconteceu? Eu decidi que eu iria colocar a empresa na justiça, porque a empresa, de acordo com os meus direitos, eu senti que todos eles foram violados e que eu preciso de um amparo judicial. Beleza. Entretanto, o que é que acontece? Esse meu direito, eu deixei passar muito tempo. Depois de 10 anos, é que eu fui abrir uma ação judicial para que esses meus direitos fossem consagrados. Gente, quando o juiz recebe a ação, tá? Vai analisar os pedidos e, nesse caso, o que vai acontecer? O juiz, ele vai negar o meu pedido, alegando justamente o quê? Que a minha ação foi prescrita. Ou seja, ó, a perda da pretensão, da reparação de um direito violado por inércia do titular do direito no prazo legal. Então, o titular, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, seria eu, reivindicando os meus direitos, né? E o que foi que eu fiz? A inércia. O tempo passou e prescreveu o meu direito, tá? E aí a prescrição, ela nasce com a exigibilidade, ou seja, o que você vai exigir, tá certo? Dentro do caso concreto. E sempre deriva da lei. A própria lei vai dizer lá quais são os seus direitos, quais são os negócios jurídicos que são relacionados, as formas. Lembram disso que nós falamos? Tá? E, entretanto, a prescrição também pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. O juiz reconhece de ofício, ou seja, ele não precisa, em determinadas situações, que o próprio código define ser provocado. Porque nós sabemos que a ação judicial, ela se dá a partir do momento que você provoca o poder judiciário. Provocar significa entrar com a ação que você alega ter direito, tá? A prescrição também todos os prazos são em anos, que há uma diferença da decadência, nós vamos ver isso. Aqui eu trouxe para vocês uma outra observação, né, do Tartucci, do Flávio Tartucci, que é um civilista renomado, e ele afirma o seguinte, que a prescrição, o exercício de um direito não pode ficar pendente de forma indefinida no tempo. Ou seja, Tartucci digamos assim, nos orienta, né, a dizer o seguinte, que o nosso direito, ele tem um prazo, existe um prazo para todo e qualquer direito, tanto para você, né, como para a outra parte, para ambas as partes. E que o direito, ele não fica à mercê do seu bel prazer, do momento que você acha que deve realmente entrar com a ação judicial. E aí ele afirma o seguinte, não pode ficar pendente de forma indefinida. Claro, tá certo? Por pretensão, entende-se o poder que o ordenamento jurídico confere ao titular do direito violado, de coercitivamente exigir o cumprimento da obrigação inadimplida. Ou seja, não houve aquela obrigação, como no meu caso, né? No exemplo que eu dei do funcionário, e aí esse funcionário não teve a obrigação adimplida, teve inadimplida, não foi correta, tá certo? Não foi cumprida como os ditames legais. Em outras palavras, a pretensão deve ser deduzida dentro do prazo prescricional, sob pena do titular do direito posto, detentor da ação, não mais poder subordinar o interesse do devedor ao seu. Vou ler novamente. Em outras palavras, a pretensão deve ser deduzida dentro do prazo prescricional. Ou seja, no exemplo que eu dei do rapaz que foi reivindicar os seus direitos, tá? Então, na verdade, essa pretensão, ela tem que ser deduzida, ou seja, dentro daquele prazo que a própria lei define, você tem que dar a entrada, né, no Poder Judiciário para que o seu problema, a sua pretensão, o desejo que você quer, no caso concreto que eu coloquei, o desejo de receber, né, a indenização cabível sobre verbas que você não deixou de receber. E aí ele diz, sob pena do titular do direito, posto detentor da ação, você que é o detentor da ação, não mais poder subordinar o interesse do devedor ao seu. Ou seja, prescreveu o tempo e você não tem mais como exigir que o outro realmente, né, cumpra com essa determinada obrigação. Entende? A obrigação jurídica se transforma em obrigação natural, ou seja, não é mais exigível.
mas pode ser cumprida espontaneamente, tá? Então, nada impede que depois que tenha prescrito o prazo, tá? O detentor de um direito, ele receba essa obrigação, tá? Então, o devedor, na verdade, ele vai cumprir a obrigação espontaneamente. Ele pode fazer isso? Pode. Não significa dizer que você vai passar todo esse período que a própria lei define, né, na prescrição, e necessariamente depois você não possa receber, né, essa obrigação. E aí é o que a lei diz, espontaneamente, porque judicialmente foi prescrito. Para evitar o erro, basta saber que sempre irá se referir a um direito subjetivo, né? Direito de crédito, como a cobrança de uma dívida, é um direito de crédito que a pessoa tem, né? Se alguém está lhe cobrando, é porque esse direito existe, é um direito subjetivo dela. Para também, entenderam? Beleza? E aí, gente, outra coisa interessante é dizer o seguinte, ó. A prescrição é de ordem taxativa, ou seja, nós vamos encontrar quais os prazos que podem ser prescritos de acordo com o Código Civil. Os artigos são 189 a 206 do Código Civil, tá? Mas e o prazo decadencial? A gente vai entender o quê? Que a norma não é explícita na sua natureza. Para a prescrição, sim. Para a decadência, não, tá? Todavia, é importante frisar que o tempo corre independente de qualquer iniciativa das partes, dentro do prazo decadencial que a gente vai ver, tá certo? Entretanto, vale ressaltar que a prescrição, ela pode também ser extintiva quanto aquisitiva. Olha lá. Quando que nós podemos dizer que uma pretensão é extintiva? Quando impõe-se uma sanção ao titular do direito, pela extinção da proteção, ou seja, extinguir situações jurídicas. E ela é aquisitiva, é a geração de um direito para uma das partes, que perpetuam no tempo. E aí eu coloquei esse exemplo bem interessante que fala, vislumbrada no caso do uso capião, possui força geradora, aonde o próprio código vai dizer, a aquisição, você tem um direito aquisitivo, a pretensão aquisitiva. E a pretensão extintiva é quando diz, impõe-se uma sanção pela extinção da proteção, ou seja, extinguiu, entendeu? Vale ressaltar que a causa suspensiva ou impeditiva tem a mesma natureza, dependendo apenas do momento em que ocorre. A causa impeditiva basta o início do prazo, crédito que surge na constância da sociedade conjugal, ou seja, enquanto casado estamos, os direitos vão sendo gerados, né? A causa suspensiva paralisa o prazo que estava em curso. A causa impeditiva obsta o início do prazo, ou seja, ela impede que aquele prazo, né, ele pare. Olha aí, ó. A causa suspensiva ou impeditiva tem a mesma natureza, dependendo do momento que ocorre. A impeditiva, como o próprio nome diz, né, obsta o início do prazo. Obsta o início. Então, quer dizer que o prazo não começa a contar, né? E a causa suspensiva, ela impede o prazo de começar. Já a suspensiva paralisa o prazo que estava em curso. O que prescreve é a pretensão e não o direito de ação. Reúne os prazos prescricionais em 2 artigos, tá? O prazo 205, que ele diz o prazo prescricional extintivo, geralmente, né, o prazo máximo de 10 anos, quando há a lei, não fixe prazo maior. Ele diz lá no próprio código, quando a lei não fixe prazo maior. E o artigo 206 são os prazos prescricionais especiais. O próprio código vai definir também quais são esses prazos prescricionais especiais e quais são os prazos prescricionais extintivos, né? E aí ele coloca o prazo máximo de cada um, ok? Vamos agora para o Instituto da Decadência. O Instituto da Decadência, por vezes, também é chamada de caducidade. Inicialmente, é fundamental compreender que o direito é potestativo para a exata apreensão da decadência. Isso significa dizer o quê? Que o tempo corre independente de qualquer iniciativa das partes. Não ser o exercício do direito, tá? Impede a influência do tempo. Na decadência, importante ressaltar, tá? Que livra a extinção do direito, da pretensão e da ação. Na decadência, livra a extinção do direito, da pretensão e da ação.
ou seja, perda, né, do próprio direito pela inércia do seu titular, por não ter exercido no prazo legal ou convencional. E aí eu trouxe um exemplo interessante aqui para vocês verem. Ó. Maria comprou um celular na loja e foi para casa. Quando chegou em casa, a Maria necessariamente viu que o aparelho celular estava com defeito. Só que a Maria não pôde voltar na loja porque ela já tinha uma viagem marcada para aquele momento. E aí a Maria teve que ir viajar. A Maria foi viajar. Tudo bem, não deu tempo da Maria voltar na loja naquele dia. Maria passou mais de 30 dias viajando. Quando a Maria voltou, sabe o que aconteceu? Ela foi na loja. E aí, gente, será que esse prazo ainda corria? Vamos lá. Foi o que aconteceu. Quando a Maria voltou na loja, que foi encontrar o vendedor e disse o problema que tinha acontecido, o vendedor disse que não podia fazer mais nada, tá? Porque o prazo já havia decaído. Beleza? Acho que dá para entender melhor, né? O direito potestativo é um simples direito de interferência. Ao exercê-lo, o sujeito interfere na esfera jurídica de outrem, sem que esta pessoa nada possa fazer, tá? Os prazos decadenciais podem ser legais. Lembra que o prescricional, o prazo da prescrição é só por lei. Entretanto, na decadência, nós temos dois tipos de prazo. O prazo legal e o prazo convencional. O prazo legal é o prazo de decadência para se anular o negócio jurídico, por si só, nos termos do artigo 178. Ou convencionais, que é um prazo contratual para desistir do negócio, tá? Então, as partes, elas necessariamente vão convencionar aquele período. A decadência, quando for legal, deve ser reconhecida de ofício pelo juiz, conforme o artigo 210 do Código Civil, ao passo que, quando for convencional, deve ser alegada pelo interessado em qualquer grau de jurisdição, conforme o artigo 211. Entretanto, a decadência não admite a interrupção ou a suspensão. Beleza? Gente, é importante que vocês tenham em mente o seguinte, que esses dois institutos, eles são dois institutos extremamente essenciais, como eu já disse, para trazer a ordem jurídica, né? Para permanecer com essa ordem jurídica. E aqui eu trouxe uma frase do saudoso Rui Barbosa, que diz: maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado, né? Então, nós sabemos que, como operadores do direito, precisamos, sim, fazermos o melhor, estarmos amparados pelo Instituto Jurídico, para que a gente não possa sofrer nenhum eventual, né, problema maior e que traga realmente, né, um dissabor a você mesmo, tá certo? Então, fica a dica aqui, leiam os artigos que estão no código, é importante fazer essa leitura, principalmente porque quando, na maioria dos concursos e na própria prova da OAB, a letra da lei é extremamente fundamental. E vocês leem com calma, abram depois uma doutrina, se puderem, a doutrina que eu sugiro, tem o Flávio Tartucci, que é uma doutrina muito boa, né? Tem a Maria Silvia de Pietro, né? Não, de Pietro e Maria Silvia Zanella. Tá certo? Vejam lá essas duas civilistas também. E é isso, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até logo.